A história do assassinato do Charlie Kirk, ela é muito simbólica desse momento que a gente está vivendo e em diferentes camadas, né? Então vamos lá. O Charlie Kirk, 31 anos, ele participava então de um debate na Universidade de Utah Valley, né, no último dia 10, e ele morreu quando foi atingido no pescoço por uma bala durante o evento. O episódio foi registrado por câmeras, né, algumas que exibiram aí com detalhes aí o assassinato dele. E o Kirk era um cara que defendia armas, o direito às armas, ele tinha um discurso super violento contra os direitos de pessoas trans, falava que pessoas negras deveriam ser escravizadas, apoiava incondicionalmente o Donald Trump, e ele defendia que se fizessem execuções públicas. Tem vídeos dele dizendo que deveriam existir execuções públicas televisionadas, como o que aconteceu com ele. E a organização do Kirk, a Turning Point US, ela teve um papel central aí na campanha de mobilização eleitoral que levou o Trump à Casa Branca em 2025. Então, logo que aconteceu esse episódio, o Trump e a direita norte-americana começaram a acusar a esquerda e aí eu vou abrir muitas aspas, tá, gente? Muitas aspas, porque foi do jeito que eles chamaram, movimento terrorista de extrema esquerda Antifa, pelo assassinato de Kirk. E aí nas redes sociais os republicanos começaram a dizer que era uma guerra começando entre a extrema esquerda e a direita, né? O Trump chegou a falar que ele queria pena de morte pro assassino do Kirk. E aí foram encontradas depois umas balas, uns cartuchos, né, que tinham inscrições, segundo eles, antifascistas. Então uma tinha escrito Hey Fascist Catch, que é Ei Fascista Pega, junto com uma seta para cima, uma para a direita e 3 para baixo, que poderiam ser considerados um símbolo antifascista, e um segundo cartucho tinha gravada a letra da música Bella Ciao, que homenageia a resistência italiana, né, durante a Segunda Guerra e combateu o fascismo e o nazismo. Então, rapidamente, a extrema-direita pegou esse episódio, instrumentalizou, acusou a esquerda, chifas e até imigrantes, obviamente, como sempre entraram no... Mas aí que veio o plot twist dessa história, né, gente? Porque na sexta-feira, a polícia prendeu, então, o suspeito de assassinato, que é o Tyler Robinson, um estudante norte-americano de 22 anos, e então descobriu que ele era parte desse grupo aí de alt-right, supremacista branco, nacionalista cristão, o Groyper. Esse grupo é liderado por um cara que chama Nick Fuentes. Eu vou até falar mais sobre isso também na minha próxima coluna, mas para resumir, esse grupo teve no ataque ao Capitólio, e eles têm como alvo, vejam só, outros grupos, indivíduos conservadores, cujas agendas eles veem como muito moderadas e insuficientemente racistas e nacionalistas. É um movimento nacionalista branco, homofóbico, nativista, fascista, sexista, antissemita, e eles se apresentam então como defensores do conservadorismo cristão e dos valores tradicionais e do nacionalismo americano. Então, e eles rejeitam organizações conservadoras como essa que o Kirk fazia parte, né? Porque eles dizem que essas organizações não são suficientemente nacionalistas ou pró-brancos. Então, o Fuentes começou, que é o líder, né, dessa organização, começou uma campanha contra o Turning Point e contra o Kirk, e já tinha declarado guerra a eles, enfim. Há alguns anos ficou conhecida como Groyper Wars, essa guerra aí, né, que esse grupo começou, enfim, contra o Kirk. E aí a imagem do Groyper, ela é conhecida com um meme agachado com capuz preto da Adidas, era aquele sapo, né, que fez sucesso como um meme aí alguns anos atrás, e o meme que surgiu, esse mesmo, e ele surgiu no 4chan. Ele é utilizado em círculos aí da alt-right, da internet irônica. E aí também tem essa questão, esse grupo, aí a gente vê, né, o atirador, enfim, fazendo essa mesma posição usada pelos integrantes desse grupo. E esse grupo é conhecido por usar elementos da cultura antifascista. Então, o Bella Ciao ou essas inscrições nas balas, de maneira irônica e também justamente para causar confusão e culpabilização do movimento Antifa. Então, assim, agora outro plot twist dessa história é que em 2022, o presidente Donald Trump, na época né,
Mas em 2022, o presidente Donald Trump recebeu o Nick Fuentes, que é o líder desse movimento, que então, desse garoto que matou, né, o Kirk, ele recebeu num jantar o Nick Fuentes junto com o Kanye West em seu resort em Mar-a-Lago para jantar. Olha, vejam só. E aí, para fechar esse pack, né, do retrato dessa contemporaneidade, teve um médico brasileiro, um cirurgião, que postou nas redes sociais uma mensagem elogiando a mira do atirador. E ele está servindo, então, como bandeira para a extrema-direita nos Estados Unidos e no Brasil, como inclusive noticiou o ICL. Ele teve o seu visto cancelado, visto americano cancelado, numa ação do vice-secretário de Estado norte-americano, que tem usado as redes sociais para identificar estrangeiros que fizeram postagens desse tipo, e o deputado Nicolas Ferreira está fazendo campanha para que esse médico perca seu emprego, sua licença, enfim, uma coisa que é muito irônica também, já que, né, todo esse pessoal que defende aí a liberdade de expressão, que se diz perseguido pela esquerda por suas falas em redes sociais, eles estão então fazendo uma campanha para que esse médico, por conta da postagem dele, perca o trabalho dele, o que já, na verdade, está acontecendo.